Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil. Seja bem-vindo. Sou Matheus Lima, engenheiro civil com mestrado em construções sustentáveis e eficiência energética. Nesse podcast, a gente vai conversar com os profissionais que estão transformando o mercado de construção civil. E aí, rapaziada? Eu sou Roberto Nicodemos, pós-graduado em Engenharia de Gerenciamento de Manutenção. Estarei com você, empreendedor, construtor, projetista, consultor, aspirante e amante da engenharia nesse bate-papo. O nosso primeiro episódio vai ser sobre educação e formação. Os engenheiros civis e arquitetos de hoje estão preparados para o mercado de trabalho? Hoje trazemos na mesa Elaine Garrido Vastos. Manda um oi pra galera aí, Elaine. Oi, tudo bem com vocês? Nossa, Elaine, é um prazer enorme estar aqui com você. Sou seu fã incondicional. E por isso não podia começar esse podcast sem você. Eu queria que todo mundo que estivesse escutando a gente te conhecesse um pouco também. Me permite fazer uma apresentação sua aqui. Então, a Elaine se formou na FRJ, Engenharia Civil, fez mestrado e doutorado pela FRJ, atualmente é professora associada em temas principalmente voltados para a sustentabilidade, arquitetura bioclimática e gestão de projetos, patologia das edificações, coberturas verdes e sistemas prediais. Já atuou no cargo de diretora adjunta de pós-graduação, foi vice-diretora da Escola Politécnica. No mercado, foi responsável por diversos empreendimentos multifamiliares, principalmente ali na Ilha do Governador. Já foi nomeada melhor professora da Politécnica da UFRJ. Já foi homenageada mais de 20 turmas formadas em engenharia civil. Possui 275 artigos publicados e já orientou 81 alunos para finalizar a graduação. E atualmente possui um projeto de pesquisa voltado para a qualidade da água em telhados verdes. Se tem uma pessoa que se dedicou para a UFRJ e para os alunos, eu tô confiante que ela tá aqui com a gente. Nossa, Matheus, achei que você não fosse parar com isso aí, esse currículo gigantesco. Nossa, é um testamento isso. Eu não tive o prazer de ter aula com a Elaine, não sou do fundão, mas diante de tantas qualidades aqui, eu acho que não poderia ter uma pessoa melhor pra gente entrevistar hoje no nosso primeiro episódio. Com certeza. E aí, Elaine, pra quebrar o gelo, a gente quer que o episódio tenha a sua cara, então fala uma música pra gente tocar aqui. Gente, foi difícil escolher a música, sabe por quê? Eu acho que música na minha vida é que nem, assim, cabelo, moda, e eu tenho fases da vida, né? E é, assim, muito difícil, mas uma pessoa que recentemente me tocou no meu coração foi o Alok. Porque ele realizou um sonho que é um sonho meu ainda, que eu vou realizar. Eu vou fazer um trabalho voluntário na África. Eu quero levar... Eu sou professora de sistemas prediais, então eu sinto a necessidade de levar água para uma comunidade que ainda não tem acesso a esse insumo básico de sobrevivência, né? E aí eu vi os vídeos do Alok que eu fiquei totalmente emocionada com a história dele. Aí tudo que ele potencializou, né, todo o empowerment que ele fez aí pelo esse povo da África, por uma senhorinha que ela não enxergava e era simplesmente uma cirurgia de catarata. Então, eu acho que a música dele, Never Let Me Go, ela diz muito pro meu coração, assim, sabe? Muito assim nessa situação da gente estar vivendo dessa pandemia, da empatia que a gente tem que ter pelos nossos semelhantes, né? Então é isso. Solta logo aí, DJ. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, and never let me go. Oh, 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 never let me go. Oh, 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 never let me go. Alok o resto do episódio inteiro. Ele que participou do Rock in Rio vai estar aí de novo, com certeza. Então, pra gente começar isso aí, bate bola, jogo rápido. Aí. Vale colar na prova? Não. Pizza ou hambúrguer? Pizza? Aluno mais assíduo interessado, tem privilégio na correção? Não, tem privilégio na vista de prova. Praia ou montanha? Praia? Amo jogar vôlei. Eu sou jogadora de vôlei de praia, jogadora master. Faltou isso no meu currículo, vou colocar isso, que também é importante. Já teve preguiça pra dar aula pra alguma turma? Nunca. Não falaria também. Não, claro que eu falaria. Eu já tive preguiça para ir em diversas reuniões com professores. Agora, para dar aula para aluno, não. Isso é que me motiva a cada dia. Uma particularidade do meu ano passado, eu passei o ano inteiro com meu pai internado numa UTI. E o que me fazia ter força para a UTI eram os meus momentos com os meus alunos em classe de aula. Eu não deixei de dar uma aula por conta do meu pai.
nem assim, no momento final da vida dele, eu consegui dar aula e ainda tá pertinho dele. Isso é vontade, isso é prazer, isso é amor pelo trabalho, né? Muito bom. Você tem filhos? Quantos? Tenho um filho, Rafael, e aluno da Escola Politécnica. E toda classe tem um aluno favorito? Não. Mas às vezes a classe tem alunos que eu tenho alguma identidade, quer seja por dificuldade ou pelo contrário, do aluno ser um destaque, de fazer muitas perguntas. E aí esse aluno é um grande candidato a ser o meu próximo monitor. Ah, legal. Vai uma dica aí pra galera que tá escutando a gente, que é aluno da Elaine, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, Elaine. Vamos. Como é que começou esse sonho, esse desejo de ser professora? De onde vem esse sonho grande? Então, esse meu sonho de ser professora, a culpa é da minha mãe. Minha mãe era professora de português e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 6 anos de idade, ela falou, o ano que vem eu vou deixar você me ajudar a corrigir minhas provas. E quando chegou o ano que vem, porque eu sou uma pessoa muito organizada, né? Eu cobrei dela, mãe, quando eu vou começar a corrigir as provas? Minha filha, eu aposentei. Então eu fiquei com esse recalque de ser professora, né? Durante a minha infância e juventude, eu alfabetizei alguns empregados da obra do meu pai, de forma empírica. Eu tinha um quadro negro, ia com giz e eles ficavam 1 hora depois do trabalho ensinando eles a escreverem e sempre tive esse desejo. Bom, ingressei na engenharia e também durante a engenharia eu percebi que essa era uma possibilidade. Quando a gente entra na engenharia, a gente não tem noção que a gente pode algum dia se tornar um professor. Eu não entrei com essa vocação, mas ela foi se abrochando assim que nem uma flor ao longo dos anos. Até mesmo por empatia. Eu fui monitora de 2 disciplinas, depois eu trabalhei com iniciação científica, então tive um contato com a pesquisa, entrei direto no mestrado e doutorado, então tudo isso foi me conduzindo para esse meu lado da minha vocação. Mas com certeza a vocação inicial era um trauma de infância que eu queria corrigir prova. Era exatamente isso que eu ia falar. Então não foi muito do que um sonho, né? Foi um trauma. Pô, mãe, você não me deixou corrigir essa prova. E agora? Não me deixou, vou virar professora, porque eu quero corrigir prova na vida. Mas e a mudança do português para engenharia veio não, com vontade mesmo? Não, porque aí é o lado da outra parte da família do meu pai. Meu pai é um construtor, meu pai é um imigrante europeu, veio da Espanha, de navio, aos 17 anos, fugindo do serviço militar. Então você já até me confessou que você teve que ingressar no serviço militar. Meu pai fugiu do frão. E aí um dia antes dele completar 18 anos, ele entrou no navio, ia para Venezuela, mas o dinheiro dele não dava. Ele acabou vindo pro Brasil e já arrumou emprego no navio. A profissão do meu pai era canteiro. Ele trabalhava com pedras. E aí, logo depois disso, ele já começou na profissão. E meu pai era uma pessoa muito inteligente, apesar de ter primário incompleto. Ele assinava o nome, escrevia algumas palavras em espanhol, que depois foram se perdendo ao longo do tempo. Então eu falo que meu pai, ele desenvolveu um dialeto próprio, né? Mas ele já se tornou um construtor. Que isso ainda existe, esse tipo de profissão. Não sei se vocês têm contato com algum construtor que não tem o diploma, mas que é um mestre de obra com grande sabedoria, né? E aí, o sonho do meu pai primeiro era me dar educação. Então, ele nunca negou qualquer esforço monetário para a minha educação. E queria que os filhos fossem engenheiros. A gente meio que também não tinha muita opção. Então a gente, né, ele era bem linha dura em relação à educação, mas em relação, ele tinha o sonho que a gente fosse engenheiro. O segundo sonho dele era que a gente fosse vascaíno, né? Eu sou, mas meu irmão não, meu irmão é flamenguista, mas... Não vamos estar de acordo aqui, eu acho que assim, qualquer entrevista, podcast que a gente fizer, eu e o Matheus vamos estar em maioria, porque nós dois somos botafoguenses, então estaremos sempre ganhando. Informação rápida aqui que a gente pesquisa no Google, né? Canteiro. Cantaria é o ofício ou arte de talhar blocos de rocha bruta de forma a construir sólidos geométricos. Sensacional, essa profissão eu não conhecia. É uma profissão antiga, ao longo do tempo ela foi se perdendo, porque hoje em dia você usa o reboco, a pintura, outros, até o chapisco, né? O dia a dia de um professor na UFRJ, como é que ele é? O que você faz? Você chega lá todo dia e dá aulas? Ou volta pra casa? Então, os alunos acham que a gente só dá aula, né? Mas o professor tem uma carga administrativa e uma carga de atividades relativas à docência que toma o meu dia por completo e muitas vezes parte da noite, né? Eu sou uma pessoa que podem me chamar um pouco até de workaholic, né? Mas eu realmente trago o trabalho para casa. Meu trabalho quase que não termina. Eu tô sempre com as minhas listas intermináveis. Mas a gente, assim...
A Elaine é aquela que responde o teu e-mail que você mandou 11 da noite, ela responde 5 horas da manhã, assim, era uma coisa incrível. Eu tenho algumas regras, né? Eu acho que e-mail respondido é primeiro uma educação que você tem com a pessoa que te enviou, mas é menos um problema na minha vida, né? Eu já resolvi aquilo. Eu não respondo e-mails rápidos, eu tenho alguns alunos que ficam me chamando que eu sou professora ok, que muitos deles eu respondo ok. O aluno perguntou se eu estou de acordo, ok já é uma palavra simples, né? Direta. E aí o aluno ele acaba ficando tão assim com a resposta, né? Mas como assim um ok? Exatamente, eles me chamam... Não pode? Eu já tive professores na faculdade que me sentia no e-mail como um diário, né? Onde só eu escrevia e nunca tinha retorno. Exatamente, isso eu acho uma grande falta de respeito. Grande. Mas então, a gente dá aula, tem diversas atividades administrativas dentro do seu departamento, né? E o professor ele desenvolve atividades de pesquisa e de extensão também. Está dentro do escopo da nossa atribuição como docente. Mas você tem uma carga horária definida para, por exemplo, corrigir provas? Tem. Não. Assim, a única carga definida por lei pelo MEC é que um professor universitário tem que dar no mínimo 8 horas de aula dentro de sala de aula. Entendi. Então, isso é o mínimo. A gente tem que progredir a cada 2 anos. É o tempo, assim, um interstício de progressão de um professor. A cada 2 anos, não é que você no meu portfólio, muito bem narrado, você diz que eu sou uma professora associada. A gente entra como adjunto 1, são 4 níveis, depois a gente entra como associado 4, mais 4 níveis, e depois para titular. E cada nível desse é a cada 2 anos, entendeu? Tem todo um plano de carreira, assim, eu nem sabia disso, né? É um plano de carreira, mas que não corresponde a um plano de ascensão salarial, tá? Cada progressão dessa, em média, o professor ganha um aumento de R$200. Então, ninguém faz isso porque vai ter um salário. Realmente, um professor que se dedica nas suas atividades é porque ele quer ter o merecimento de ter um plano de carreira e galgar os seus níveis, né? E como é que foi? Você foi galgando, assim, os cargos de gestão na FRJ, Elaine? Então, eu também costumo falar isso, que está muito associado ao meu amor pela UFRJ. Eu fui aluna, como você disse, né, desde 1990. Não saio daquele lugar lá, mas eu amo. Então, eu tenho um amor pelas paredes e depois pelos alunos, né? Então, ele vai assim, ó, né, pela infraestrutura da universidade, por conservar a universidade. Então, quando eu era aluna de lá, eu sabia muito bem as deficiências. A gente não tinha uma sala de estudo, a gente não tinha um bebedor de água digno, a gente não tinha papel no banheiro. E quando eu entrei como professora, eu falei, olha, eu não vou trabalhar só dentro da minha caixa da sala de aula, eu preciso fazer algo mais. E para fazer algo mais, você tem que assumir um cargo de administração. Foi a forma que eu vislumbrei de não ficar dentro da minha caixa de sala de aula e fazer algo mais pelos alunos. E pela infraestrutura também, que eu tenho um grande carinho. Atualmente, quais disciplinas você ministra na FRJ? Então, atualmente tem uma coisa muito interessante que eu também falo para meus alunos. Eu vou do berço ao túmulo. Eu dou a primeira disciplina, chama Introdução à Engenharia Civil, e dou a última disciplina, Introdução ao Projeto de Graduação, que também foi uma inovação que a gente criou na última reforma curricular, que nenhum curso da Escola Politécnica tem, só a Engenharia Civil. A gente tem uma disciplina dedicada a ensinar a metodologia da pesquisa para o aluno, para que ele possa desenvolver o trabalho final dele com alguma substância de pesquisa científica. Então, eu dou essas duas para os meus alunos de início e de fim. Dou uma disciplina no 6º período, que é uma disciplina de projeto, que é a disciplina de sistemas prediais, e dou 2 disciplinas a nível de disciplinas específicas. Uma é arquitetura, porque eu tenho uma grande paixão pela arquitetura, eu tenho uma grande empatia pelos arquitetos, acho que eles são a nossa melhor forma de compartilhar informações dentro de uma obra. E dou uma disciplina de conforto térmico, que aí é a minha especialidade da pesquisa. Muito legal, Elaine. Muito legal. Eu acho que esse compartilhamento com o arquiteto é muito, muito importante. Às vezes fica uma briga assim de ocupação de cargo que não vale a pena. Eu acho que as duas profissões... sem sentido. Sem sentido. As duas profissões se agregam muito. E eu acho que isso aqui é muito no Brasil. Assim, eu fico pensando... Quando eu tive a oportunidade de ir lá para fora, eu vi muito mais cooperação entre engenheiros e arquitetos do que eu vi aqui no Brasil. É porque lá fora você tem uma coisa que se chama arquitetura técnica, mas depois eu acho que eu vou explicar quando a gente falar sobre alguns outros assuntos, eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco isso. É uma questão cultural. Entendi. E assim, o pessoal hoje que tá aí no mercado, que tá sem muita oportunidade e tal, será que tem uma oportunidade para professor universitário? Como é que começa isso? Qual é a porta de entrada? Então, qual é a porta de entrada? Na universidade pública,
Peguem seu caderninho e anotem. A gente tem 2 portas de entrada. Um é o professor substituto e o outro é o professor adjunto, que é o primeiro nível da carreira. Para o professor de substituto, você precisa estar cursando o mestrado. Na realidade, você precisa ter terminado de cursar os créditos. Você precisa apresentar lá o seu histórico, que cursou o número de disciplinas obrigatórias do mestrado. Então, um aluno que terminou a graduação e ingressou no mestrado, com 1 ano de mestrado, você faz justamente todas as disciplinas. Depois do mestrado, você tem mais 1 ano para desenvolver a sua dissertação. Então, um aluno que terminou a graduação e mais 1 ano de mestrado pode se inscrever em um concurso de professor substituto. E existem diversos. Agora mesmo, eu acabei de receber um e-mail de aprovação de uma vaga nova para o Departamento de Construção Civil na área de geotecnia. Então, no próximo mês, eu vou estar lançando um concurso. Assim que a gente puder ter atividades presenciais, a gente vai estar realizando esse concurso para esses alunos que estão nesse momento da sua formação. E o segundo concurso é o concurso de professor adjunto, e ele é já para um professor que tenha concluído o doutorado. Ele pode estar assim, na iminência de terminar e defender, né? Na hora que você realiza a prova do concurso, você pode ainda estar realizando essa tramitação da defesa, mas no momento da posse você tem que apresentar lá o seu título de defesa, né? Sua ata de defesa. Não precisa nem ser o diploma, porque a gente sabe que o diploma demora muitos meses, né? Mas a da defesa você tem no mesmo dia que você consegue aferir o seu grau. Então essas são as 2 formas. Isso é tanto universidade federal... Então, é o que eu ia falar, isso é na federal. Nas universidades particulares, o aluno não precisa ter um grau de mestre. Ele pode ter um grau de especialização. E tem mercado, Elaine? Tem oportunidade? Então, o Departamento de Construção Civil recebeu 2 vagas. Eu vou realizar 2 concursos ainda esse ano. Muito legal, muito legal. Tem oportunidade, então. Basta aí o pessoal correr atrás, né? Tem que ficar sempre de olho nos editais. Agora, Elaine, falando um pouco dos cursos de engenharia e arquitetura, a gente fez uma pesquisa, assim, em média, os cursos que nem você falou, né, que você formou em 4 anos e meio, mas a média, assim, é 5 anos, né? E às vezes, até os cursos de engenharia em federais, o pessoal acaba ficando bem mais, né? Então você fica 5, 6, às vezes... Não, o tempo de formação hoje na UFRJ é entre 6 e 7 anos. Então, 6 e 7 anos. Isso dá bastante horas aí. São muitas horas. Agora, fazendo uma comparação com a formação no exterior, né, o engenheiro civil nos Estados Unidos ou na Europa, a gente vê uma média muito menor de formação. Às vezes chega a 4 anos, tem inúmeras atividades aí extracurriculares. Se não me engano, também na França, você tem 1 ano, você sai da universidade, se dedica só ao estágio. E aí vai uma pergunta aqui que todo mundo está falando e comentando agora. Você acha que a engenharia civil e a arquitetura, a faculdade em si, ela é um pouco engessada, assim? Ela não mudou, não se atualizou muito? Então, o nosso sistema de ensino ele é muito diferente do sistema de ensino europeu e americano. O americano são 4 anos, mas o bacharelado, o formando em engenharia, não sai com um CREA, como a gente tem. Ele não pode trabalhar. Então, a formação básica dele é de 4 anos, depois ele tem que ter 1 ano de prática para depois solicitar a carteira do CREA e poder trabalhar. Então, na realidade, eu acho que os Estados Unidos ainda se assemelha muito com o nosso. Ela é um pouco engessada, porque você tem o título, mas não tem. Pelo menos aqui são 5 anos, mas você já sai depois. Você sabe que você sai depois de 5 anos e vai trabalhar onde você quiser. A vida é sua. O engenheiro nos Estados Unidos ele é um pouco preso. E isso dificulta, inclusive, a nossa revalidação. Porque muitas vezes o aluno que está lá de 4 anos quer vir aqui revalidar e a gente não consegue revalidar 4 anos com 5. Agora, na Europa, existe o sistema de Bolonha. Então, na Europa, primeiro, a base do aluno é melhor do que a do nosso aluno. Então, nosso problema aqui é base. É ensino de formação, é o que vem antes da universidade. A gente não consegue reduzir o nosso tempo de ensino porque o aluno que chega pra gente chega num nível muito abaixo de um aluno europeu. Os currículos da Europa são, quando você tem a formação de 3 anos, lá também você tem uma formação técnica. E aí você pode sair com o título de técnico. A gente não tem essa formação aqui. Um técnico em edificações tendo um poder de salário como engenheiro. E aí ele não quer fazer engenharia. Ele se contenta com o técnico em edificações porque ele consegue ter o seu sustento. É uma profissão tão valorizada quanto o engenheiro. Então, muitas vezes, você tem esse outro tipo de organização, que é o diploma de Bolonha, o sistema de Bolonha. E também a questão do estágio. Existe uma grande interação com a indústria, o que a gente não tem aqui, que é um outro problema também que a gente vai abordar, acho que daqui a pouco eu não vou entrar nesse tema. Então, assim, a nossa engenharia ela é engessada em relação ao tempo dos 5 anos para a engenharia, porque a gente tem uma carga do MEC muito grande, é uma carga mínima de 3.600 horas. Então, é muito difícil você dar um curso de 3.600 horas em menos de 5 anos, ainda mais porque a gente tem uma carga inexistente em qualquer outro lugar do mundo, que é uma carga de extensão.
obrigatória pela lei do MEC, pela LDB, 10% do seu curso hoje em dia tem que ser dedicado à extensão, atividade de extensão. Então, hoje em dia, o curso de engenharia civil, ele tem 4.255 horas, incluindo as horas de extensão. Mas as nossas horas de extensão são 405 horas. Se você dividir 4.255 em 10 períodos, você vê que um período da sua vida tem que ser dedicado à extensão. Então, a gente tem muita coisa. A gente tem outras análises que precisariam ser ditas, né? E não pensar que o currículo é engessado. Ele é engessado em função de uma lei do país, né? Então, acho que é por isso. O MEC acaba regulando de uma forma que, assim, o mundo hoje é muito dinâmico, né? E aí, esse dinamismo todo o MEC não consegue tomar decisão de forma rápida para impactar e acaba impactando nos cursos de engenharia civil, por exemplo. Eu acho que você ter uma formação de 5, 6 anos, beleza, você sai com uma base muito boa, mas muitas das vezes você sai inexperiente no mercado de trabalho, e aí muito tem discutido hoje, né? Tenho conversado com bastante gente do setor e muitas delas se acham despreparadas assim que entram no mercado de trabalho. Então fica a dúvida aí, porque você fica 5, 6, 7 anos na sua graduação, se dedicando ao máximo, e aí quando você vai para o mercado, você ainda se sente despreparado. Então, aí vai uma pergunta assim, o que está faltando e como é que a gente pode melhorar isso? Então, do meu modelo assim que eu vejo no exterior, é essa ligação. Então, assim, eu já morei em Madrid, num projeto de pesquisa. Não queria falar de política, mas infelizmente não tem como dissociar esse meu momento que eu vivi lá ao momento do Lula. E era a época do Lula. Matheus, eu dava entrevistas para jornais uma vez por semana, iam na universidade atrás de mim para dar uma entrevista, para explicar o que era Ciências Sem Fronteiras, para explicar como o Brasil estava se tornando uma potência, para explicar a gestão do Bolsa Família, que eu não sou nem professora responsável por isso, mas eles achavam que a gente, como cidadão, tinha que explicar essas questões políticas e diferenciadas que estavam ocorrendo na nossa sociedade, mas eu tinha orgulho. E o que eu pude participar lá, além das entrevistas que eu dei, em rede nacional, inclusive, eu tinha empresas que vinham. E as empresas queriam se associar, queriam que quando eu viesse para o Brasil desenvolvesse projeto de pesquisa. Eu me lembro até hoje que eu estava começando a trabalhar com os telhados verdes e tinha uma empresa chamada Intemper, que ela trabalhava com parede verde, coisas ainda que a gente nem fala aqui no Brasil. Você compra uma janela e você escolhe o tipo de vegetação, a cor da vegetação, se você quer uma planta suculenta, se você quer uma planta que dê flor, se você quer mais para tonalidade verde, se você quer flores. E aí você já tinha essa tecnologia de paredes verdes, janelas verdes na realidade. E essa empresa queria se associar comigo para vir para o Brasil, junto da universidade. As coisas lá trabalham muito conjuntas. Realmente as empresas vislumbram na universidade um caminho para obter não só o seu melhor profissional, mas um caminho de troca. Eu quero ter o melhor profissional, mas eu quero ter o melhor estudante estagiando na minha empresa. O relatório do seu estágio é feito em conjunto da empresa com o engenheiro. Você sabe como é na UFRJ, você assina um documento e você marca cruzinha. O seu gestor assina, eu assino para conferir o estágio, mas ninguém acompanhou aquilo ali. Você não tem um relatório final. Inclusive, o projeto final de muitos alunos na Europa é o relatório do estágio, dando propriedade não só à prática da profissão, mas à interação entre ensino, pesquisa e indústria. Entendeu? Esse é o nosso grande abismo. Isso foi uma coisa que eu senti bastante na Politécnico de Milano, quando fui para lá. Eu vi muitas palestras de executivos de grandes construtoras, feira de estágio. Tinha um monte de professor que trabalhava na indústria, em altos cargos, e dava aula. Isso. Então, eu tenho que ter falado isso e eu esqueci. A gente aqui na UFRJ tem uma coisa que se chama dedicação exclusiva. Então, o professor, quando entra para a UFRJ, ele só pode dar aula, só pode trabalhar para o aluno, para questões docentes. Então, a gente tem os entraves políticos e legislativos que são muito difíceis. Você sabe, você era meu aluno, você sabe que a gente fez diversas melhorias dentro do Bloco D. O Bloco D é um bloco um pouco diferenciado em relação aos outros, mas com muita participação de iniciativa privada. Mas essa participação toda era informal. Era de alunos e gestores, e eu contava a história. Se você quer o melhor aluno, eu preciso de uma melhor cadeira. Se você quer o melhor aluno, eu preciso de uma porta que passe uma cadeira de rodas. O ano passado eu me tornei a professora da acessibilidade. Campanha. Uma porta de paraplégico para trocar lá no Bloco D custa R$1.200. E eu ligava para as construtoras e falava, quem pode me contribuir com uma porta? Doe uma porta que eu te dou um cartaz, eu faço a promoção, você faz uma reunião, eu te facilito para você ter estagiários, você tem um acesso para fazer... Então, mas são coisas que eu tomo de iniciativas, eu não sou mais nada de administrativa, eu sou uma mera
professora, mas eu me importo com o ambiente em que a gente vive dentro da universidade, eu quero dar conforto para os meus alunos, né? Então, falta isso, falta essa interação e essa possibilidade. A universidade tem que entender que eu não preciso de todos os professores 40 horas da EA. Eu preciso de um professor que trabalhe, que venha, um professor de 20 horas, um professor 40 horas que possa ter uma empresa e trazer a sua prática para dentro da universidade. Quando eu fui aluno, a gente tinha isso, e esses cargos foram morrendo. Com certeza você não conheceu o professor Bernardo Golebiowski. Não. Ele dava aula de pontes e ele era o dono de uma empresa, da Noronha Engenharia. Isso faz total diferença. A gente faz total diferença. Eu tenho aula com o Bernardo Golebiowski, eu me apaixonei por ponte na primeira aula que eu tive aula com o Bernardo Golebiowski. Eu falei, eu quero fazer isso pra minha vida. Eu quero que você me ensine tudo que você puder. Acho que não dá pra gente mensurar aqui mesmo a diferença que faz a gente ter alguém que passar pra gente essa prática, né? E esse entrave, às vezes, até dessa exigência de mestrado ou doutorado, às vezes um grande CEO de uma empresa, um dono de uma empresa de construção, ele não vai ter um mestrado ou um doutorado. Exatamente. Mas a mais experiência que ele vai ter vai agregar muito pro aluno. Um dos meus melhores professores na faculdade, que me fez gostar de geotecnia. Pô, o cara, ele viveu a vida dele trabalhando com contenção, fez eu me amarrar nessa matéria. Foi uma coisa que ele conseguia trazer no dia a dia, tudo que ele tinha vivido. E ali, por mais que eu estivesse ouvindo ele falar, eu conseguia me sentir no campo, porque essa distância da faculdade com realmente o mercado de trabalho é muito grande. Pois é, então acho que o engessamento vem daí, dessa falta dessa troca. E aí a culpa é das duas partes, né? As duas partes estão culpadas. Mantendo um pouco esse ritmo aqui ainda sobre currículo, né? Como é que você acha que a UFRJ e assim, as outras faculdades elas conseguem se adaptar a essas evoluções tecnológicas? Porque a gente sempre fala, né? A gente é 10 anos atrasado do mundo exterior. Isso não deixa de ser uma realidade, mas se a gente comparar com a Argentina ainda tem monitor de tubo, né? Então, faz parte realmente do mundo. Mas análise de dados, inteligência artificial, impressão 3D, drones, BIM, como é que você acha que a universidade ela vai inserir isso aqui? Como é que isso vai chegar para a gente? Então, eu vejo essa inserção, a gente precisa ter alguns conhecimentos se tornarem um pouco mais sólidos para que a gente transforme aquilo numa forma tangível. Como a gente pode introduzir esses conhecimentos tão modernos, através de minicursos. E aí eu acho que é uma interação aluno e professor. A gente tem as semanas de engenharia, a gente tem a semana da Fluxo, a gente tem disciplinas abertas de escopo aberto, que a gente pode trazer um profissional do mercado de trabalho para dar aquela disciplina. A gente tem, por exemplo, tópicos especiais em construção civil. A gente pode abrir essa disciplina e pode ministrar ela em sistema de palestras, mas isso depende muito da iniciativa de um professor que seja bem proativo, né? E eu te confesso que é muito difícil, porque muitas vezes o professor, como eu digo que ele tem que ser DE, dedicação exclusiva, e aí ele tem que dar aula, tem que planejar, tem que participar de... Então, para ele não sobra um tempo na mente dele para ele vislumbrar que essas inovações tecnológicas são importantes. Uma outra forma da gente trazer esse conhecimento para os próprios alunos é através do projeto final. Tem vários alunos que já defendem seu projeto final sobre drone, sem ter nenhuma disciplina especificamente sobre drone. Não tem nenhum aluno sobre impressora 3D, mas eu já orientei um aluno com impressora 3D. E então a gente começa a trazer esses temas, motivando os alunos meio que na disciplina que eu te falei, de introdução ao projeto de graduação. Estimula eles buscarem conhecimentos novos para que eles mesmos possam consolidar aquele conhecimento ainda dentro da universidade sem uma disciplina oficial. Mas é bem difícil, porque para você mudar uma disciplina é uma coisa que se chama reforma curricular. E a gente diz que hoje em dia o currículo da engenharia civil na UFRJ ele é diagonal. Então a gente começa realmente a trazer disciplinas do ciclo profissional dentro do ciclo básico, nas disciplinas que são mais de formação, né? Que a gente chama assim, mas eu tentei levar isso para as outras engenharias. E se para a engenharia civil não tem o menor sentido física 4, para engenharia de produção tem algum sentido? Eu não quero engenheiro do passado. Assim, agora falando um pouco, voltando para o mercado, Elaine, você acha que o engenheiro civil hoje, com toda essa reforma curricular, e o arquiteto também, você acha que ele está preparado assim, para o mercado de trabalho? Ele consegue assumir, bater no peito a bola e deixar agora comigo eu resolvo? O que você acha? Acho que a maturidade do aluno, a segurança dele, deveria ver dele ter completado o seu currículo de engenheiro civil, que eu acho que é um trunfo inigualável. Eu costumo falar assim, depois que eu fiz um doutorado, eu enfrento qualquer problema na minha vida, mas a gente treina vocês na graduação para resolverem problemas, engenheiro de soluções. Então, isso já deveria ser uma autoestima para o aluno quando ele termina, eu sou capaz. É lógico que faltam ainda algumas ferramentas, mas eu acho que ele não deveria ser um impeditivo para ele encarar o mercado
de trabalho. Não deveria. Eu acho que o currículo do engenheiro civil e do arquiteto são excelentes em relação ao que ele vai enfrentar na prática. Dificuldades todo mundo vai ter. Porque a nossa prática de estágio, enquanto lá fora, geralmente na França, você se dedica os 6 meses ao estágio. É um período curricular. Você está no estágio numa empresa, mas você é aluno da sua universidade. Você não deixa de ser aluno. E você faz aquelas coisas que eu te falei, as reuniões mensais, às vezes de 2 meses, às vezes mais próximo você faz até quinzenal entre a empresa e a universidade, mas você está dedicado ao estágio durante 6 meses. Na UFRJ, o estágio é um requisito suplementar de 160 horas. 160 horas são 2 meses. Como que você vai adquirir prática em 2 meses, né? Como você vai ter, em comparação a 10 anos, 10 semestres e o outro a 2 meses de prática? Então, a gente também teria que pensar um pouco melhor. É muito pouco, né? É muito pouco. Não, e o fato também de você ter assim, um período integral para aquele item do estágio faz com que as coisas não se dividam, né? Exatamente. Porque qual é a sensação do estagiário? Ele está lá na obra, às vezes ele precisa, porque a responsabilidade é dada, né? Ele entrou dentro da obra, ele faz parte daquela equipe. Ele não pode simplesmente falar, estou indo para aula, muitas vezes, né? E aí você acaba tendo que, às vezes, sair da obra, ir para aula, voltar para a obra, então fica uma confusão. Fica, com certeza, eu entendo perfeitamente. Por isso que eu acho que nesse quesito a gente pode aprender com a pandemia. A gente pode melhorar isso. E o MEC, hoje em dia, ele já permite que a gente tenha 30% do conteúdo de uma disciplina de forma remota. Talvez seja uma das maiores lições da pandemia para a educação. Isso. E tomara que a gente consiga. Com certeza. Isso o que você acha que causa esse distanciamento entre as grandes empresas construtoras e escritórios de arquitetura com a universidade? O que faz ser algo tão distante? É essa questão estrutural. Uma empresa, ela não tem acesso direto à universidade. Tem que fazer um convênio. Uma vez eu fiz um convênio com o DR. Eu tinha um contato no DR e a gente foi tentar fazer um convênio, e era um convênio que não envolvia nenhum valor financeiro. A troca era uma troca de experiências. O DR queria, durante 1 ano, propiciar aos alunos de engenharia civil visitas técnicas aos sábados e se responsabilizavam pelo pagamento do ônibus, que não é barato um ônibus. E eu demorei 4 meses para aprovar esse convênio. 4 meses. Isso porque eu sou uma pessoa, como eu já disse para vocês, metódica, pragmática, organizada. Eu quase que levava o convênio a cada dia debaixo do meu braço, em cada sessão que ele precisava ser analisado e assinado. E foi até para o Ministério Público, entendeu? Então, assim, muito essa burocracia atrapalha, né? Essa burocracia atrapalha demais. Hoje em dia, para uma empresa dar uma palestra na escola politécnica, ela tem que pagar. Tem que pagar. A gente acaba burocratizando umas coisas que não precisa, né? Não precisaria. Só fazer um gancho aqui, eu passei por isso quando teve não sei se chegou a ser um convênio lá com o Odebrecht, a obra do Galeão, né, junto com a UFRJ. Eu lembro que foi uma burocracia pra gente conseguir fazer um convênio de estágio, assim, que perdurou 4 meses, e aí o pessoal já tava quase desistindo de contratar a gente, sabe? A gente tava desesperado, querendo entrar, porque... Exatamente, então o convênio de estágio, que tem que ser uma coisa assinada de imediato, demora também meses, e são uma série de documentos que impossibilitam empresas pequenas terem o seu convênio aprovados. Então você tem que ter uma série de documentações, é muito difícil você cadastrar uma empresa para você fazer estágio na UFRJ. É complicado. Aí o pessoal da obra ficava me ligando, e aí, não vai sair, não vai começar, e a gente fica aquela ansiedade, aquela preocupação, né? Complicado. Eu sempre, como professora, eu tentei mitigar esse afastamento. Então, assim, também quando eu entrei, o professor Luiz Otávio, que também foi o professor que entrou junto comigo, que também tinha essa visão de trazer as empresas para dentro da universidade, a gente teve uma coisa que se chamava Pixirela. Era um projeto de iniciação científica, universidade, empresa. Os alunos iam diretamente na obra para resolver problemas de engenharia com soluções científicas. O projeto durou 2 anos, depois a gente renovou por mais 2, os grupos iam mudando, mas assim, para você ver o retorno desse projeto em si, a gente levou os alunos para congresso. Engenheiro da Cirela escrevia artigos junto com a gente, os engenheiros participavam da defesa final dos projetos, os projetos tinham temáticas ligadas justamente a esse processo de aprendizagem
aprendizagem e da solução dessas problemáticas dentro da obra. A gente solucionou, foi na época da norma de desempenho, e a gente fez um trabalho brilhante sobre conforto acústico, conforto térmico. A gente solucionou um problema no traço de concreto que a empresa tinha de retração. A gente solucionou uma parte de alvenaria estrutural também, um treinamento de equipes. A gente montou um treinamento para as equipes e para não ter terceirizado essa equipe da obra. Então, assim, foram resultados, assim, excepcionais. Então, eu ao longo da minha vida, depois eu montei um outro projeto com o Andrade Gutierrez, um outro projeto com a OAS, mas, infelizmente, quando veio a nossa situação catastrófica, né, do final dos tempos aí da Lava Jato, a gente foi afetado diretamente. Então, as interações simplesmente deixaram de existir porque as empresas estavam comprometidas de forma, né, jurídica, né? Muitas delas até faliram, estão em concordata, em como é que fala? Judicial, né? Alguma coisa judicial, que ainda não é uma concordata. É recuperação judicial, isso. E aí, os projetos acabaram. Hoje em dia eu tenho alguns projetos com empresas menores e com uma empresa muito legal também, que é a MRV. Tem investido bastante nesse contato aluno e se preocupar e tentar resolver o problema da universidade, que a universidade também se aproxime. Ela oferece visitas para os alunos, visitas técnicas de qualquer período, em qualquer obra. Então é bem interessante também. Então eu sempre tento, numa parcela da minha carga horária, ainda me dedicar a essa atividade também de fazer essa ligação entre empresa e aluno. Mas uma andorinha não faz verão, não é? Tinha que ser algo mais institucional. Ah, sim, com certeza. Acho que é muito importante essa visita à obra, essa visita técnica. Quanto mais recorrente, né, melhor. Porque lembro que na minha época de graduação, acho que eu fiz uma visita técnica na semana lá da Engenharia Civil. E se eu tivesse mais recorrência, com certeza teria sido melhor, né? Não, e é justamente isso também, é a recordação visual, né? Você fica ali, às vezes, 2 horas dentro de uma sala de aula, imaginando uma coisa que você não faça ideia como é. E exatamente. Esse contato é só no campo, realmente. Eu lembro que eu decidi que eu queria fazer meu mestrado em estruturas metálicas quando eu fui fazer uma visita técnica na CSN. Eu fiquei, assim, encantada com a siderurgia, com forno. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui pra minha vida. Eu não quero trabalhar com concreto, eu quero ser a senhora estrutura metálica. Acho que é por aí, isso acaba mudando a sua visão e aí mudando teus anseios. Com certeza, muda a visão. Uma boa ideia pode mudar a sua vida, né? Falando um pouco de comunidade, é um consenso entre amigos, pessoal, colegas de profissão. A gente acha que a arquitetura e a engenharia, ela carece um pouco de comunidade, assim, de network, eu digo de proximidade. Eu vejo outros cursos um pouco mais próximos. Você acha que, como é que melhora isso? Dá para melhorar isso? Então, o problema na UFRJ, mais uma vez, eu não tenho noção se em outras universidades acontece isso, mas vou te dizer da UFRJ e da USP. Você sabia que na USP o curso é integrado, Engenharia Civil e Arquitetura? Ah, eu sabia. O arquiteto, ele pode fazer uns períodos a mais de ser engenheiro e vice-versa. O engenheiro também pode se formar com uma dupla diplomação entre engenharia civil e arquitetura, porque são atividades muito próximas. O nosso problema é que a nossa engenharia veio de uma herança da fortificação, uma herança de estradas e pontes, tá? A nossa engenharia civil. E a arquitetura veio de belas artes. Então, quando chegou no Brasil, quando foram ser institucionalizadas essas escolas, a escola de engenharia, a escola de arquitetura, elas foram localizadas em locais totalmente diferenciados, que são mundo paralelos. Então, vem muito dessa estruturação. Em outros países, como eu falei para vocês que eu morei em Madrid, eu trabalhava na escola de arquitetura técnica. O engenheiro civil é uma formação de arquitetura técnica. Lá, a engenharia civil é Canales e Puentes. Então, eu não ia na faculdade de engenharia. Eu trabalhei todo o meu tempo junto da arquitetura técnica. Então, são formações que são congruentes. Então, você tem engenheiro arquitetônico, arquitetura técnica. Tem outras nomenclaturas na Europa que são muito parecidas com a nossa. Então, esse é o problema, porque assim, a nossa engenharia civil ficou muito na área tecnológica e a arquitetura ficou muito na área de belas artes. Se você olhar o currículo de arquitetura na UFRJ, não tem cálculo. Tem até RESMAT, mas os cálculos eles foram suprimidos em uma única disciplina de matemática. Então, e por outro lado, você tem 10 períodos de história do Brasil. É história da arquitetura, história do Brasil, história da igreja, história do rococó, história do barroco. Então, ela se liga muito mais nesse lado da criação e da história, das artes realmente, mais do que a área científica. Pegando um pouco o gancho da pergunta do Matheus, o que eu tenho notado no mercado, né, esse distanciamento que ele quis dizer também, é no sentido de você não enxerga um médico
falando mal de outro médico. Com certeza. Mas isso é mais comum entre os engenheiros. Você vê muito laudo de engenheiro, às vezes, metendo galho em cima de construtoras, metendo galho em cima de serviços do outro parceiro. Mas aí é questão de ética. Na nossa aula do final do curso, a gente dedica uma aula para fazer aquela última informação para o aluno que está ali no último período, como é a ética profissional, como ele deve agir, o que a gente espera do aluno, mas isso não é uma verdade nos outros cursos. A gente sabe que o que é estimulado é a concorrência, a competição, talvez até a soberba, né, se achar melhor do que um arquiteto muitas vezes, né, e isso também se refletiu não só na universidade, mas na continuidade da prática, que os conselhos se separaram. Quando eu me formei, os conselhos eram juntos, arquiteto e engenharia, e porque o CREA era justamente, também englobava, e hoje em dia é o CAL, né, você tem um conselho totalmente diferenciado, parece que as profissões realmente são muito distantes. Assim, além desse afastamento, dessa falta de comunidade, uma coisa que eu percebi muito quando eu fui pra fora, eu fui num congresso na Áustria uma vez, e lá na casa foi numa faculdade, né, e aí a engenharia civil, ela tinha um departamento, tipo, sei lá, o CAENG, né, uma casa lá da engenharia, né, e essa casa eu achei bem interessante, que eles tinham muito contato entre ex-alunos e alunos, né, então, por exemplo, se você tivesse passado pela engenharia civil naquele curso, naquela faculdade, você tinha uma lista ali de alunos, do ano que ele se formou, né? E de qual empresa que ele estava trabalhando. Então, você novo, que está procurando um estágio, você tinha uma comunicação muito forte ali entre aluno e ex-aluno. E eu não vejo muito isso acontecer nas nossas universidades. Só na Europa, como nos Estados Unidos, a gente também tem, né? Muitas vezes as universidades são bancadas por seus ex-alunos, que continuam ali reinvestindo. E mais do que isso, é um retorno, né? Pensando aqui na galera que está escutando a gente aqui, assim, que está trabalhando aí nas grandes empresas de construção e construtoras no mercado, como é que essa pessoa faz para ajudar esses ex-alunos? Ela entra em contato com quem? Ela fala com quem? Como é que tem que partir como? Pois é, esse é o problema, não existe um meio institucional. Posso dizer, entre em contato com a Elaine Poli. Eu não vou dizer não para essas pessoas, vou sempre achar um espaço na minha agenda. Mas são iniciativas. Será respondido via e-mail, com certeza. São iniciativas pontuais. A gente não existe um veículo formal, um veículo institucional que se dedica a isso. Entrando no nosso próximo bloco aqui, falando um pouco até sobre o cenário atual de pandemia, a gente vem para um assunto, né, que muita gente tem discutido, das aulas EAD. Será que essas aulas vão vingar? Como é que está sendo essa experiência? Na UFRJ ainda não está tendo, né? Eu tive a informação de que vocês pretendem iniciar, mas trazendo um dado, ano passado a gente teve, pela primeira vez na história, o número de vagas ofertadas EAD maior do que o número de vagas presencial. O que você acha desse modo? Vou te dizer o que eu encaro que é a minha forma de pensar, que é o ensino remoto. O EAD é um ensino à distância e muitas universidades, elas gravam uma aula genérica e replicam ali de forma indiscriminada, né? Então, por exemplo, a Estácio, 10 turmas vão ter a mesma aula com aquele mesmo professor. No meu caso, a minha disciplina é a minha disciplina real, eu acho que é um pouco diferente, né? O que a gente deve promover é um pouco diferente da EAD, é a disciplina remota, em que o professor vai preparar todo o seu conteúdo, vai tentar adaptar ele para uma forma remota, que ele, lógico, tem o prejuízo de não ter o contato visual com o aluno, mas ele tem que saber que tem que ser um conteúdo em menor tempo. Eu, por exemplo, dou uma aula de 3 horas. Não consigo pensar numa atividade remota de prender um cidadão 3 horas na frente de um computador. Nenhum filme a gente consegue ver durante 3 horas, por mais eletrizante que ele seja. Então você tem que ter uma reprogramação das suas atividades, né? E a forma como você encara. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento do confinamento, esse momento aí da pandemia, esse momento que a gente está realmente impedido, nós estamos, né, não podemos ter um contato presencial, o calendário foi suspenso, as aulas foram suspensas e 2 semanas depois, muitas faculdades particulares já implementaram a sua forma de modus operandi em função também de não paralisar com o recebimento das mensalidades, né? Mas a gente tem a PUC também, que é uma faculdade particular, mas em outro patamar, né? E também institucionalizou. E aí, em função desse cenário,
das universidades particulares diversas no Rio de Janeiro. Tem uma amiga muito íntima que trabalha na Santa Úrsula, e aí ela me falou, eu vou começar a dar aula semana que vem. Isso era uma semana depois do início do confinamento, que foi lá 17 de março. E aí eu falei assim, nossa, vocês vão dar aula? Porque eu tava naquela minha cabeça de não desobedecer a reitora, que a reitora deu uma comunicação oficial em que as atividades estavam suspensas e que ela não queria atividades remotas. E eu falei, não, poxa, por que a UFRJ vai parar no século, no tempo, enquanto as particulares, não vou desmerecer o ensino das particulares, mas elas estão vislumbrando uma forma de encarar essa pandemia, né, e inclusive a PUC, e aí eu fui me informar da USP e da Unicamp, e eu falei, não é possível. E aí eu realmente parei para pensar, olha, na greve, que a gente teve uma greve enorme, longa, eu não parei, eu falei, não vou parar no Covid. Então eu também tentei me reinventar. Na greve eu não tinha o impedimento de dar aulas. Eu dei aulas na greve, a minha turma tinha 180 alunos. Eu dava aula em todos os idiomas, porque eu atendia os alunos de intercâmbio. Eu atendia até alunos de RI que veio fazer a minha disciplina para não ficar parado. Então eu tinha aluno de engenharia, todas as engenharias que vieram assistir. A minha disciplina era uma disciplina muito interessante, que era arquitetura. Então é um conhecimento que ele é do mesmo ponto de vista técnico, mas ele é atrativo, porque ainda mais nas minhas primeiras aulas eu conto da história da humanidade, alguns estilos arquitetônicos, mas sempre trago uma experiência interessante, então as aulas foram muito agradáveis para os alunos, né? Então eu tinha alunos de arquitetura, tinha alunos de RI, até alunos de belas artes, alunos da engenharia, e fiquei famosa nesse momento aí que eu dei as minhas aulas. Os alunos assistiam a aula sentado no chão, né? Porque eu não tinha uma sala para 180 alunos, a nossa maior sala tem 120 alunos, né? Mas eu não parei. Durante uma semana tentei repensar o que eu poderia fazer, e eu falei, não, eu vou começar a aula. Eu mandei e-mail oficial, mandei e-mail pela Poli, mandei o WhatsApp para Cacive e falei que eu ia começar. É lógico que o meu discurso foi muito claro, eu estava propondo uma atividade remota, que eu não encaro que é AD. Eu ia fazer uma proposta de dar o conteúdo da minha disciplina de forma integral, mas de forma diferenciada, em questão de não ter um horário obrigatório. Eu resolvi gravar as aulas e gerar um vídeo e enviar para os alunos, de tal forma que possibilitasse ele ver aquela aula no momento que ele quisesse, quantas vezes ele quisesse. Se ele tivesse cansado, ele dá stop e depois ele retorna. Se ele quiser escutar um pouco a aula, ligar um vídeo no Netflix para a aula, ele também retorna. Se ele tem que emprestar o computador para o irmão, para o pai, e porque eles também têm atividades naquele mesmo computador, ele também não precisa ficar preso no horário. Então foi essa a minha forma de encarar o ensino remoto. Um ensino que não prenda o aluno no espaço, no tempo, e nem que ele esteja presente ali me escutando. Como é que eu garanti que o aluno tivesse contato com a aula? Eu colocava atividades extras em toda a minha aula. Então o retorno era que o aluno deveria me enviar essa atividade extra para eu saber que ele pensou em mim, que ele assistiu a aula, que ele executou aquela tarefa. Então, as minhas aulas, nenhuma delas foi mais do que 40 minutos, porque eu acho que esse é o tempo ideal de concentração numa atividade. Por outro lado, eu enviava 2, 3 aulas por semana. Então, ele tinha aquelas tarefas e eu posso dizer para vocês que eu tive a turma dos sonhos. Os meus alunos foram os alunos perfeitos, trabalhos excelentes, mas também eu atribuo isso porque não tem outros professores da mesma forma como eu, exigindo deles de forma remota. Então eu acho que se realmente isso vingar, eu vou ter que repensar novamente, porque na minha cabeça eu queria dar para o aluno uma opção de uma atividade acadêmica de ensino e que ele pensasse em algo diferente do que o confinamento, os efeitos da pandemia, os efeitos da doença nele. Então eu acho que eu vou institucionalizar uma parcela das minhas aulas de forma remota, porque eu achei muito interessante a possibilidade, como eu disse para vocês, de você ter o contato, você atingir o aluno. As minhas aulas têm um nível superior ao que eu dou até em própria sala de aula, porque eu não me desconcentro com um aluno que levanta, um aluno que chega atrasado, é uma porta que bate, e até mesmo a cadência dos slides, às vezes você perde um pouco o ritmo, e quando eu gravo uma aula, eu tenho total atenção naquele slide, se eu erro, eu volto, eu desgravo, e eu tenho assim, uma qualidade de aula muito melhor. Eu pude botar ali atividades extras de vídeos no YouTube, de pesquisas extra na internet, de assuntos que eu nunca falei em sala de aula, porque eu não tenho tempo. E você também consegue abordar isso quando você tem um conteúdo remoto. Então, eu acho assim que, para mim, a experiência está sendo totalmente válido. Tanto é que com essa experiência que eu passei para os alunos, que é uma forma remota, mas quando a universidade oficializar, eu vou dar novamente o conteúdo para quem não teve condições ou quem não se propiciou a tentar fazer uma atividade remota, porque a gente sabe que tem preconceito também por parte do aluno, e tem um aluno que não estava em condições emocionais, psicológicas, e não tinha o acesso, quer seja à internet ou a um equipamento.
Então, meu discurso é muito claro, eu não me importo de dar 3 vezes a mesma disciplina, mas se eu tiver um aluno dentro de sala de aula, eu vou ter o maior prazer de ensinar para ele. E aí, só para terminar esse assunto, eu tô dando atualmente 4 disciplinas. E já estou dando a segunda turma, porque alunos que não participaram no início, que achavam que a pandemia ia ser uma coisa passageira, de um mês, quando eu mandei novamente o e-mail, quer começar a segunda turma? Eu não me incomodo. E aí eu tive uma nova adesão de novos alunos. Não, eu quero, me arrependi profundamente. Poxa vida, todo mundo elogiando as suas aulas. Eu quero ter oportunidade. Então, eu já estou dando a segunda turma de algumas disciplinas. Estou um pouco com um trabalho concentrado. Por outro lado, assim, me exige muito mais esse planejamento, né? E essa organização, porque agora tudo é via e-mail. Algumas coisas eu tinha presencial, em papel, e eu organizava um pouco melhor. Mas eu estou gerenciando, nesse momento, 200 alunos por e-mail. Então, é muito inovador, muito gratificante. E eu acho que eu estou cumprindo com o meu papel de educadora e também com o meu papel de motivadora. E entender que isso é uma possibilidade de ensino e de você ganhar conhecimento. Eu acho que você é o exemplo da professora que sai do seu status quo, sabe? Que sai do seu conformismo. E se tiver algum professor escutando a gente aqui que faça a mesma coisa pelo bem dos alunos. Acho que é justamente isso. É o comprometimento do professor em entregar um bom material, né? Porque você não está tendo um contato visual com o aluno. Então, é um comprometimento em entregar um a mais e uma autorresponsabilidade do aluno, né? Ele passa a ser responsável por aquilo que está sendo transmitido. Então, acho que é um grande legado. Acho que acelerou demais o processo. Talvez a gente vivenciaria isso daqui a 5 anos, 6 anos, ou nem vivenciaria. Então, acho que realmente é uma evolução que as faculdades particulares já estão sofrendo e as públicas federais vão ter que se adequar, que a gente ainda não tem previsão de retorno, né, imediato. E de fato eu acho que vai ser enriquecedor para todo mundo, esse rompimento dessas barreiras. Com certeza, com certeza. É lógico que eu sinto muito falta dos alunos, né? Muita falta de ter contato com o aluno. Mas a gente, num momento como esse, tem que pensar em Pareto, né? Eu sempre gosto de falar de Pareto, né? A gente tem que pensar nos 80% que a gente pode resolver. E, infelizmente, a gente sempre vai ter um prejuízo. Mas em qualquer situação a gente tem um prejuízo. A aula presencial também, ela muitas vezes ela é maçante. A minha aula é de 3 horas direto. Então, também eu acho que talvez no conteúdo remoto o aluno até esteja absorvendo maior conteúdo do que na minha aula presencial, com toda ali a interação que eu posso ter com ele visual, através de dúvidas, né? Mas é um período muito bastante. Sem contar que o deslocamento para a UFRJ também é algo muito desgastante na vida do aluno, né? Ah, sim, com toda certeza. Agora, só pra gente ir pra nossa reta final aqui, já, senão tá ficando um pouco longo já o nosso episódio. Ô, Elaine, o que você diria lá pro cara que tá prestando vestibular agora, viu que o Enem foi até adiado, que tá pensando em entrar na graduação de Engenharia Civil? O que você falaria pra esse aluno? É o melhor curso do Brasil, com certeza. Eu não tenho dúvida que a Engenharia Civil... Mas não, eu digo assim que... eu posso dizer da minha casa, né? Da minha querida UFRJ. Em termos de reforma curricular, isso é um fato verídico, vocês podem olhar aí. Tem cursos que não fazem reforma desde 2010. Não é possível, num conhecimento de 10 anos, você não ter nada a aportar para o seu curso de graduação. Então, assim, a nossa última reforma curricular, ela foi muito estruturada. Foi a primeira vez que a gente teve uma comissão de alunos, era uma comissão discente junto com a comissão docente, pensando no ensino, nas suas experiências, no que a gente vislumbra para o futuro. Então, a gente realmente, assim, fez um currículo muito especial para o aluno. E eu acho, assim, que o fato da recepção do aluno, ele não ter que fazer cálculo e física no mesmo período, é algo, assim, fundamental. Porque o acolhimento do aluno é diferenciado. Com o Enem, a gente tem uma possibilidade de receber os melhores alunos do Brasil. Então, quando eu entro em sala de aula e eu pergunto quem mora no Rio de Janeiro, muitas vezes 50% da turma mora em outros estados. E a gente tem que entender que essa migração, ela tem outras barreiras a serem vencidas, né? Então, a gente pensou num currículo que seja atrativo no primeiro período, um currículo que tenha uma disciplina já da engenharia no segundo período. Qual é o curso que tem disciplina de engenharia no segundo período? Você vai ter uma disciplina, inclusive, que tem laboratório, que é o laboratório de materiais de construção. Hoje em dia, o laboratório de materiais de construção tem equipamentos importados da Alemanha, equipamentos muito, assim, de ponta. Então, a gente tem professores, hoje em dia, trabalhando conteúdos ali práticos e de laboratório, que eu acho que também faz o olho de um aluno recém-graduado brilhar. Primeira vez que ele tem ali uma experiência
né, que ele vai poder ali realizar um ensaio de cerâmica, um ensaio de concreto, um ensaio de tração do aço, e aí ele vai entender que aquilo que ele estudou, como que aquilo se replica na prática. Eu acho muito interessante. Minha vida assim, de mestrado e doutorado, ela foi sempre ligada à prática, né? Eu fiz um doutorado e mestrado prático. Então eu acho que é importante, eu também consigo guardar na minha cabeça as coisas teóricas quando eu consigo ver na prática. Eu tenho certeza que quem tinha dúvidas se faz engenharia civil, se vai fazer, ou se qual engenharia seguir, se te ouvir, vai querer migrar na hora para civil, não vai ter dúvida que vai querer fazer engenharia civil por tudo que você fala. Para quem está chegando, você obviamente fala todas as qualidades da civil, e para quem está saindo, quem está se formando nesse período, o que você acha que a pessoa vai enfrentar pela frente no mercado de trabalho? Eu acho que a gente vai enfrentar grandes dificuldades. Mas, mais uma vez, a gente treina o engenheiro para ser uma pessoa que vai resolver problemas. Um país só cresce com tecnologia. Tecnologia vem da engenharia. Então, por mais que a gente esteja no momento de recessão, o nosso momento de recessão no Brasil ele tem uma particularidade, porque além de ser um momento de recessão da saúde, que infelizmente afeta a economia, mas a gente tem um problema político também. Então, muitas vezes, quando você liga a televisão, você tem ali 70% das notícias que já não são mais do Covid ou da pandemia e se refletem em outro cenário político e que afeta o país na forma da economia. Então, a nossa economia está desvastada, seja pelas questões da doença, mas também por esses problemas políticos que nos envolvem, né? E o engenheiro civil está dentro dessa questão. O primeiro setor que sempre cai é o setor de base, é o setor da engenharia. O primeiro setor que a gente tem os investimentos cortados é o setor de infraestrutura, e é um setor forte dentro do nosso ramo de engenharia civil. Então eu prevejo assim, momentos de dificuldades, mas o engenheiro tem que sempre se reinventar nas suas múltiplas facetas. Até porque o crescimento anda paralelo ao nosso setor, né? O nosso setor é quem acaba alavancando esse crescimento. Exatamente isso. Mas também é o que primeiro cai, né? Então a gente não está no momento bom, a gente tem assim um momento de crise realmente, né? Mas o engenheiro tem que se reinventar e pensar sempre que ele tem que resolver o problema. Então o problema sempre tem solução. E Elaine, hoje em dia todo mundo fala aí no mercado, o pessoal de RH fala muito de soft skills. O que você acha que são as principais soft skills de um engenheiro? Gerenciamento de pessoas. De sucesso. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. O engenheiro é treinado muito para trabalhar sozinho, eu sou sozinho, eu entro na faculdade, a gente não tem grupo, a gente não tem turma, a gente acaba virando um ser isolado. E é uma ferramenta que a gente pouco trabalha dentro da graduação. E o seu sucesso muitas vezes vem do sucesso da sua equipe. Então, eu acho que a comunicação e o gerenciamento de pessoas são ferramentas extras, né? São essas soft skills aí que eu acho que o engenheiro tem que tentar potencializar e trabalhar. Outras também tão importantes que a gente pode trabalhar em paralelo, negociação, como você negociar, né? A gente também não ensina isso muito na universidade, né? E eu costumo sempre falar, né? A gente na negociação tem que ser os dois lados ganharem, né? Tem que ser a política do ganha-ganha. Então, no nosso ambiente de trabalho, a gente negocia todos os dias, né? Então, também acho que é uma habilidade que a gente deve tentar trabalhar extracurricular. E outras ferramentas, eu acho que essas ferramentas de drone... Então, acho que a gente tem que sempre pensar no conjunto das coisas que eu não sei. A gente tem um conjunto das coisas que eu sei. A gente tem um conjunto das coisas que eu sei que eu não sei. E tem coisas que eu nem sei que eu não sei. Então, a gente tem que todo dia acordar e tentar aprender algo novo. E tá sempre também não estagnando, né? Eu acho que o que você falou agora foi fundamental. A gente não entrou nesse assunto o bloco inteiro. Gestão de pessoas, né? A faculdade, ela não vai te ensinar a como se relacionar ali com um amiguinho do lado. E eu tive um professor no curso técnico há muitos anos atrás que ele deu uma aula basicamente inteira sobre isso. Ele falou, cara, como engenheiro dentro de uma obra, você é quase um prefeito de uma mini cidadezinha. Ali você vai ter às vezes 400, 600 trabalhadores num canteiro o dia inteiro. E você às vezes tem que lidar com todo tipo de situação. O pedreiro que brigou com a família e aí chega e traz algum problema, você acaba tendo que lidar com situações que a faculdade não vai te ensinar. É muita questão de gestão de pessoas, saber como fazer aquela máquina girar, né? Com certeza. Então, para fechar, Elaine, a gente queria que você sugerisse aí um livro, o livro que você está lendo, ou o livro que você tem de referência. Gente, livro também é que nem música, né? Sei lá. Você me deixa falar um pouquinho sobre os livros da minha vida? Fica à vontade.
Amiga minha me falou, lê esse livro, acho que você vai gostar. E é um livro que eu leio, inclusive, muitas vezes ainda. Eu pego nele para ler, pego nele para citar alguma coisa nas minhas aulas. E ele chama Mundo é Plano. Nesse livro eu aprendi o que era responsabilidade social e a nossa responsabilidade na miséria perante o mundo. Então, sabe, hoje em dia eu tenho uma outra visão, muito mais crítica de quem eu sou perante o mundo, qual é a minha participação perante o mundo. Não sou vegana, infelizmente, né, mas tento ver meus hábitos alimentares, tento pensar na roupa que eu compro, tento pensar nos meus hábitos de consumo, né, e pensar justamente nessa coisa da responsabilidade da gente como ser humano e pensar que se eu faço, se o meu vizinho faz, né, a gente faz uma cadeia e com isso que a gente transforma a sociedade. Eu realizei um grande sonho da minha vida, o ano passado, que eu acho assim, são aqueles 3 sonhos, né? Você tem que ter um filho, então eu tive um filho. Você tem que plantar uma árvore. Eu consegui plantar uma árvore na Rio+20, que tinha um stand do estádio de Brasília, e você ia lá num totem e pegava uma semente, colhia uma árvore, dava o nome dela, uma árvore do cerrado, que é uma compensação ambiental por conta do estádio. Então, hoje em dia, eu tenho a minha árvore, tenho a minha semente lá plantada, acompanho ela pelo DNA dela, acompanho ela pela internet, como está o crescimento dela. E, por último, a gente tem que escrever um livro, né? Então, eu realizei esse sonho, reescrevi meu livro, junto com 2 professores que eu admiro muito, que é o professor Marcelo Muguez e a esposa dele, a professora Aline. E a gente escreveu um livro de sistemas prediais, projetos sustentáveis. Então é um grande sonho realizado. E qual frase você leva pra sua vida, Elaine? Então, eu levo uma frase muito interessante, desde que eu comecei a dar aula assim, de sustentabilidade. É uma frase que eu tenho assim, na minha primeira aula e que eu acho que ela se encaixa muito no momento que a gente vive, que por mais que os problemas sejam globais, as soluções são locais. Justamente, não vai dar pra gente achar que o que eu pensei pra cá vai se estender ao meu vizinho. São mundos diferentes, são formas de pensar diferentes. Acho que é isso mesmo. Sensacional o papo. Eu não fui seu aluno, com certeza gostaria de ter sido. Agradeço muito por esse tempo com a gente. Com certeza a galera vai gostar muito de te ouvir, vai trazer muita coisa boa. Te agradeço, só tenho a te agradecer por esse tempo disponível. Nossa, eu só tenho a agradecer a vocês. Primeiro a ser lembrado. It took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Você que ficou com a gente até aqui, faça um convite. Entra nas nossas redes sociais, temos um grupo no Telegram para criar conexões, fazer network, divulgar vagas e falar sobre obra. É só mandar um direct para o nosso perfil no Instagram, @opapodobra. Se você não tem PicPay ou AME, se cadastra lá com o nosso código, O Papo de Obra. Temos uma lista na Amazon também com os livros recomendados pelos nossos entrevistados. Os livros de hoje da Elaine já estão lá. Dá uma conferida. É isso, é só o começo. É isso, muito obrigado pela atenção. O que vocês precisarem, tamo aí.